Agora em Brasília são 3h46, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, encerra esta sessão do Congresso Nacional destinada aos deputados e deputadas. O plenário do Congresso Nacional, nesta sessão, aprovou 11 projetos de lei do Congresso Nacional, que tratam de questões orçamentárias. No início da sessão, parte da oposição reclamou do fato de não serem analisados os vetos presidenciais nesta sessão, mas depois houve um acordo com a liderança do governo no Congresso Nacional, representada pelo deputado Cláudio Cajado, e acertou-se então pela votação e aprovação de todos os 11 projetos de lei do Congresso Nacional que estavam previstos para esta sessão. Destaque para o projeto de lei do Congresso Nacional número 23, que adapta o plano plurianual em vigor ao programa social Auxílio Brasil, que vai substituir o programa Bolsa Família. O texto desse projeto de lei do Congresso Nacional prevê gastos de 76 bilhões de reais entre 2021 e 2023 com o programa Auxílio Brasil. Esse programa é vinculado ao Ministério da Cidadania e tem como diretriz a promoção e a defesa dos direitos humanos com foco no amparo à família. O objetivo é propiciar a redução da pobreza extrema e a emancipação das famílias por meio da transferência de renda. Vale lembrar que o projeto de lei orçamentária do ano que vem prevê 35 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil. Mas esses recursos ainda dependem da complementação do valor proposto para viabilizar a elevação do ticket médio e da cobertura do programa, novos cálculos, bem como do alcance dos novos critérios de cálculo do benefício em relação aos praticados pelo Bolsa Família. Lembrando, então, o plenário da Câmara dos Deputados, nesta sessão do Congresso Nacional, destinado aos deputados e deputadas, acaba de aprovar 11 projetos de lei do Congresso Nacional que tratam de questões orçamentárias. Nós vamos agora, então, rapidamente, ao plenário da Câmara dos Deputados, conversar com o deputado Jorge Sola e também com o deputado Cláudio Cajado, da Bahia, representando a liderança do governo, e o deputado Jorge Sola, do PT, também da Bahia, representando a oposição. Deputado Cláudio Cajado, boa tarde. Deputado, eu estou com um probleminha em ouvir o que o senhor está dizendo. Deputado Jorge Sola, agora sim, deputado Jorge Sola, esse está funcionando. O microfone do deputado Jorge Sola está funcionando. Alô, agora. Está ouvindo? Estou ouvindo o deputado Cláudio Cajado. Bom, pois não. Primeiro, boa tarde, né, a todos os telespectadores da TV Câmara e os ouvintes da Rádio Câmara. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, ao lado do deputado Jorge Sola, representando as oposições. Acabamos de votar aqui 11 projetos de suplementação orçamentária, denominados PLNs, que abre crédito para o governo federal poder fazer frente a importantes despesas, dentre elas eu ressalto o Auxílio Brasil, que num valor de R$400 para 50 milhões de brasileiros. Esse auxílio será pago a partir já da próxima semana e nós votamos no dia de ontem na Comissão de Orçamento. Tivemos a presença do ministro João Roma, que foi pessoalmente mostrar a importância de aprovarmos esse PLN lá na Comissão de Orçamento e hoje aqui na sessão do Congresso, e também as bolsas dos estudantes da ciência e tecnologia e recursos importantes na área de educação, FNDE. Através de um acordo amplo, nós excluímos 3 projetos de suplementação orçamentária para a Justiça Federal, para o TRE do Ceará, para o Ministério Público da União, etc., mas foi feito um apelo e as oposições, aqui representado pelo deputado Sola, aqueceram e voltamos tudo. Portanto, limpamos a pauta de todos os PLNs que eram objetos de podermos deliberar no dia de hoje, com o compromisso de, a partir da próxima sexta-feira, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, juntamente com os líderes congressuais, seja da base de apoio
ao governo terça-feira, seja da base de apoio do governo, seja das oposições, fazermos uma reunião presencial e virtual para deliberarmos a pauta dos vetos que serão objeto da futura sessão do Congresso Nacional, que esperamos seja de hoje a 8. Eu fiz um apelo, em nome da liderança do governo, que essa sessão pudesse ocorrer na próxima quinta-feira e não na semana subsequente à próxima, dada a premência do prazo para podermos executar os recursos orçamentários. Todos nós sabemos que a partir da próxima semana nós estaremos no mês de novembro, no meado de novembro, e teremos 45 dias para podermos executar o que for deliberado nas sessões do Congresso. E é muito pouco tempo. Para você aprovar um PLN, projeto de suplementação orçamentária, poder sancionar, poder abrir a execução orçamentária, você demanda no mínimo uns 15 dias. E se passarmos da semana que vem, com 15 dias já estaremos em dezembro. Então, 30 dias é muito pouco tempo para você poder abrir o cadastro das propostas, analisar, empenhar e publicar. Portanto, eu fiz um apelo, pensando inclusive na própria agilidade que o governo federal deve ter e também pelo acordo com as oposições. Então, eu agradeço aqui a Vossa Excelência, deputado Sola, pela atenção, pelo respeito, porque se nós pudemos fazer um acordo foi pensando no Brasil, pensando no benefício que o que votamos hoje vai representar para inúmeras famílias e inúmeros estudantes que precisavam que esses PLNs fossem aprovados. Deputado Jorge Sola, boa tarde. Boa tarde. Deputado, esse compromisso das lideranças do governo em promover essa sessão do Congresso Nacional na semana que vem para a votação, análise e votação de vetos foi fundamental para se fechar esse acordo. Com certeza. Eu queria destacar aqui que o ponto crucial que mobilizou o esforço de negociação é que esse Congresso está abdicando de analisar os vetos do presidente. Inúmeros vetos têm se acumulado, vetos que foram feitos à lei de diretrizes orçamentárias. A gente já está discutindo o orçamento, Cajado, ainda tem um monte de vetos sobre a LDO que não foram analisados, entre eles um veto à previsão orçamentária de valores para pagar o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, o veto à lei que estabeleceu um programa, uma política pública para a distribuição de preservativos para a população mais carente, vários vetos que têm acontecido e não são analisados, vetos ao apoio emergencial à agricultura familiar, a lei Assir Carvalho também não foram analisados, a lista é imensa. Na última sessão do Congresso anterior a essa, tinha ficado acordado uma sessão para fazer análise dos vetos e ela foi suspensa e não foi marcada. Então, realmente é algo impossível de continuar sendo praticado do Congresso Nacional não analisar os vetos presidenciais. Por isso, a premência dessa demanda que nós trouxemos e foi possível fazer esse acordo, o compromisso de que na próxima semana esse processo vai avançar. Quero agradecer à senadora Rose de Freitas, ao deputado Cajado. Saímos todos daqui com o compromisso de construir a próxima sessão do Congresso para análise dos vetos. E os PLNs aprovados hoje têm alguns PLNs importantíssimos, né? O pagamento das bolsas do PIBIC, pagamento das bolsas da educação, foi muito importante, inclusive desmascarou a versão de que era preciso a PEC 23 para garantir o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil ser pago nas próximas semanas. Na verdade, precisava era esses dois PLNs que foram aqui aprovados, é que vão assegurar o pagamento dentro do orçamento desse ano do Auxílio Brasil a partir da próxima semana. Eles é que fizeram a diferença e garantiram a previsão orçamentária para o pagamento do auxílio emergencial. Então eu quero registrar aqui a nossa confiança de que de hoje a 8 poderemos voltar a analisar os vetos presidenciais. Deputado Jorge Sola, muito obrigado pela entrevista. Deputado Cláudio Cajado também. Mais alguma palavra, deputado? Sim, se me permite, claro. Que marca a sessão congressual é o presidente do Congresso do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e eu deixei claro pela liderança do governo aqui no Congresso que nós fizemos um apelo para que a sessão fosse marcada para a próxima quinta-feira, de hoje a 8.
A sessão já está prevista para a semana, sem ser seguinte, a subsequente, e nós pedimos que antecipasse para quinta-feira. Dei conhecimento, né, aos ministros do governo, ao próprio líder Eduardo Gomes, que é o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso, e esperamos que nós possamos antecipar. Como eu disse, porque é benéfico para o próprio governo, dada a premência do tempo em executar o que deliberarmos aqui, como de fato fizemos hoje. Quanto mais cedo e mais rápido, melhor. E, diante do acordo, que aí sim iremos promover a partir da próxima terça-feira a reunião para pautarmos essa questão dos vetos. Assiste razão ao deputado Sola, nós precisamos deliberar sobre isso e vamos tentar equacionar o que é que o governo concorda e pauta com as oposições para podermos avançar na deliberação desses vetos e também nos PLNs que estão no Congresso, vão ser deliberados na próxima semana na CMO e os que ainda vão chegar, porque hoje nós temos um fato que surpreendeu todos, que é a decisão da ministra Rosa Weber, ratificada por 11 mais 7 ministros pelo Supremo Tribunal Federal, de poder suspender a execução do RP9. Também precisamos apresentar, e tem que ser na sessão do Congresso, a resolução 01 que venha acomodar essa situação, dada a decisão do Supremo Tribunal Federal, o que é que nós no Congresso iremos fazer em termos de transparência e também darmos execução aos RP9 de acordo com a decisão que será, espero eu, modulada e definida pelo Supremo com a aquiescência do Congresso Nacional em resolução a ser apresentada também na próxima sessão do Congresso Nacional. E, Cajado, só agradecendo a senadora Rosa de Freitas, que é presidente da CMO, que assumiu o compromisso de não aprovar os novos PLNs enquanto a gente não tem a sessão do Congresso para analisar os vetos. E a presença, a participação da senadora Rosa de Freitas colaborou bastante para que aqueles 3 projetos de lei do Congresso Nacional que ficaram de fora fossem aprovados também nesta sessão do Congresso Nacional. Claro. A senadora Rosa de Freitas, ela está aqui conosco no plenário e também irá dar uma palavrinha porque foi uma protagonista. A senadora Rosa, como presidente da Comissão de Orçamento, ela teve uma participação importante na aprovação desses PLNs e nós estamos aqui. Esses 3 PLNs que foram retirados, depois reincluídos na pauta, eles tratam da liberação de recursos para a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. E Justiça o Ministério Público da União. A senadora Rosa de Freitas está aqui. Estamos ao vivo na TV Câmara. E aí, Vossa Excelência, cumprindo a CMO, o jornalista quer dar uma palavrinha. Senadora Rosa de Freitas, boa tarde, senadora. Senadora que não estava, a sua presença não estava prevista nesta sessão do Congresso Nacional, já que ela era voltada para deputados e deputadas, mas a sua participação foi fundamental para a reinclusão de projetos de lei do Congresso Nacional que haviam sido retirados da pauta e reincluídos foram aprovados. Na verdade, as matérias que saem da CMO, elas envolvem interesse como um todo do governo do país, a gente participa na medida do possível. E hoje aqui nós tínhamos um problema que, na verdade, incomoda a todos, que é a pauta de vetos que não tem sido numericamente com a seriedade necessária para cumprir os procedimentos normais da casa. Nós tivemos aqui, e a colaboração aqui do PT, sobretudo, de recolocar, admitindo que todos nós temos que estar envolvidos com essa questão da pauta dos vetos. Não é uma questão que um partido tem que lutar, todos têm que reconhecer que, de forma disciplinar, a Casa tem que agendar os vetos para serem aplicados no tempo, inclusive que está previsto no regimento da Casa e na Constituição Federal. Senadora, muito obrigado pela sua entrevista. Uma boa tarde para a senhora. Agora a senhora volta lá para o Senado para participar da sessão do Congresso Nacional voltada para os senadores. Parece que lá o tema também tem recorrência e vamos todos para lá fazer um esforço para que aquilo que foi decidido na CMO seja cumprido também e a gente possa ter novas pautas para ser apreciadas na CMO semana que vem. E muito obrigado. Muito obrigado, senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, participando então conosco, explicando da sua participação nesta sessão do Congresso Nacional, voltada para os deputados e deputadas, em que o plenário aprovou 11 projetos de lei do Congresso Nacional que tratam de questões orçamentárias, remanejam recursos entre os órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário.
Destaque entre esses 11 projetos de lei do Congresso Nacional o PLN 23, que garante recursos para o Programa Assistencial Auxílio Brasil, que vai substituir o programa Bolsa Família. Lembrando, então, que esses projetos de lei do Congresso Nacional foram aprovados mediante um acordo entre lideranças do governo e lideranças do Congresso, da oposição, para que na próxima semana, provavelmente na quinta-feira, haja uma nova sessão do Congresso Nacional com o compromisso de que os vetos presidenciais sejam votados, sejam colocados na pauta desta próxima sessão do Congresso Nacional. Lembrando que esses 5 projetos de lei, esses 11 projetos de lei do Congresso Nacional seguem agora para uma votação daqui a pouco no Senado Federal, numa sessão do Congresso Nacional voltada para os senadores. Por conta da pandemia, as sessões do Congresso Nacional, que geralmente são realizadas no mesmo recinto, reunindo deputados e senadores aqui no plenário da Câmara dos Deputados, que é maior, estas sessões do Congresso Nacional vêm sendo realizadas em 2 etapas. Uma aqui, no plenário Ulisses Guimarães, reunindo apenas deputados e deputadas, e a outra etapa lá no Senado Federal, reunindo senadoras e senadores para a conclusão dos trabalhos das sessões do Congresso Nacional. Você que está nos acompanhando pela TV Câmara, observa aqui ao meu lado tem um QR Code. Você, com o seu celular, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, vai ter acesso às notícias, às informações sobre esses 11 projetos de lei do Congresso Nacional que foram aprovados agora há pouco. Poderá ter acesso à íntegra de cada um desses projetos de lei do Congresso Nacional. Então, está aí. Você que nos acompanha pela Rádio Câmara não tem como apontar a câmera do seu celular para a tela da TV, né? Então, acessando o site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br. Agora, Rádio Câmara e TV Câmara passam a transmitir uma audiência pública promovida pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, comissão que reúne deputados e deputadas para discutir as emendas de relator, que são chamadas de RP9. A realização dessa audiência pública foi requerida pela deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, que é quem está com a palavra. Vamos acompanhá-la.